Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como vocês estão ali? Puta calor! Jesus! Bom, cá estamos aqui hoje para dar mais um avanço na sua matéria e para a gente poder caminhar finalmente para os sinais dos ácidos, beleza? Então a gente já viu em ácido, lembra da aulinha passada, a definição e a identificação do que é um ácido. A gente também já viu as classificações que um ácido pode se enquadrar, beleza? Negócio de hidrácido, oxiácido, ácido forte, fraco, moderado, Danilo, lembra? Então a gente já viu algumas classificações. Hoje cá estamos, sem muita demora, para ver a nomenclatura dos ácidos. Então hoje a gente não vai passar sem ver essa nomenclatura. Combinado? A primeira parte, que são dos hidrácidos. Hidrácidos são os caras que, lembra, eles não têm oxigênio. Sem oxigênio, beleza? Não é que ele tem hidrogênio, não, todos os ácidos têm, lembra disso. Todos os ácidos começam com H, mas nesse caso eles não têm oxigênio. E o nome deles é muito mais fácil do que os outros, beleza? Então se garante nesse aqui. Como que eu dou nome para um hidrácido? Eu olho e eu vou chamá-lo de, primeiro, ácido. Todo ácido eu tenho que ter ácido na frente, curiosamente, beleza? Então ácido, o nome do elemento, certo? Que não é o hidrogênio, óbvio. Então o nome do elemento que está na frente do hidrogênio, tem um casinho especial ali. E o final dele eu coloco hídrico. Hídrico. Então, ó, ácido, nome do elemento com o final hídrico. Vamos lá. Esse aqui, galera, é o HCl. Ele tem um cloro lá atrás. Então presta atenção. Esse cara é o ácido. O cloro que tem na frente, então seria ácido cloro. Só que ele ganha um hídrico no final. Então ele é o ácido clorídrico. Então o cloro vira clorídrico por culpa de ser um hidrácido. Beleza? Vai pegando o jeito, ó. Br é o bromo. Não tem oxigênio, Chiru. Não tem oxigênio. Então esse cara é o ácido. Era o bromo, vira o ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Olha o hídrico lá no final de novo. Beleza? Presta atenção nesses outros dois. Todos vão seguir essa regrinha, beleza? Então a gente não vai perder muito tempo nos outros exemplos. Mas dá uma olhadinha, ó. H2S. H2S, o S, galera, é um enxofre. Mas você tem que combinar, senão eu vou ter que te dar uma voadora quando as aulas voltarem, certo? Que você não vai falar que é o ácido enxofídrico. Senão eu vou ser obrigado a ficar muito triste com você. Você tá me entendendo? Olha bem pra mim, ó. Você tá me entendendo? Então você não vai fazer isso. Vamos combinar isso? Você vai fazer o que eu tô te falando. O S é o enxofre, porém, eu não vou chamar de ácido enxofídrico. Lembra que o S ele vem do latim, ó. Latim. E no latim ele é o sulfur. Sulfur. Beleza? Então ele é o nosso querido, caiu, ácido sulfídrico. Então não é o enxofídrico, é o sulfídrico. Ácido sulfídrico. Por último, esse aqui é legal. Por quê? Porque é o nome do elemento que está na frente. E aí tem um C e um N. Ai, senhor, então é carbono nitrogenídrico e... Não, filho, não. Esse grupinho CN, ele tem um nome, beleza? Que é o CN-. Ele tem um nome, lembra que o H é mais. O nome desse grupinho, ele é o cianeto. Cianeto, beleza? Então, cianeto não é carbono, hidrogênio, carbono, nitrogênio, não, cianeto. Viu CN? É o cianeto. Então, ele é o nosso querido ácido, pausa dramática, eu juro que isso é um A, tá bom? Ácido cianídrico. E aí o cianeto virou o ácido cianídrico. Beleza? Tem outros exemplos, tem o HI, que é o ácido iodídrico, HF, ácido fluorídrico e por aí vai. Combinado? Mas lembra desses últimos dois, que eles são um pouquinho mais especiais, porque são os que você pode acabar confundindo e acabar errando. Beleza? Segunda parte que é um pouquinho mais complicada. Vamos para os oxiácidos. Lindos! Já para os oxiácidos, a gente vai um pouquinho mais embaixo.
Porque a gente tem uma listinha que a gente chama de ácidos padrão, que são os principais oxiácidos que a gente pode observar. E eles têm um nome. Só que o que acontece? Isso pode dar uma fugidinha no padrão devido ao fato desses caras terem oxigênio. Então pode ter uma variação no número de oxigênios. Beleza? Vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Beleza? Então, ó, oxiácidos padrão. Eles têm o nome de ácido, o nome do elemento que está no centro e o final ico. Vocês vão dar uma olhada, não hídrico, ico. Beleza? Só que você tem que saber montar, filho. Se você souber montar o padrão, se você aprender o que o titio vai te ensinar, você vai se dar bem. Se não, vai dar um pouquinho ruim. Então presta atenção, a gente começa sempre no centro. No centro, ó, você vai lembrar da frase: nem Clóvis consegue segurar pum bobo. Professor, que? Nem Clóvis consegue segurar pum bobo. Nem Clóvis, deixa eu fazer um CL mais bonitinho. Que CL feio. Nem Clóvis consegue segurar pum bobo. Professor, meu pai chama Cláudio. Tudo bem, filho, você faz o que você quiser, certo? Tudo bem você usar o Cláudio e falar que seu pai não consegue segurar um pum bobo. Sem problema nenhum. Professor, minha tia-avó chama Cláudia. Tudo bem, querido, tudo bem, adapta pro Cláudio. É que eu tenho um tio Clóvis. E o tio Clóvis realmente ele é um pouquinho mal do intestino. Então ele realmente não consegue, pra mim cabe perfeito. Beleza? Então, nem Clóvis consegue segurar pum bobo. Lembra disso. Combinado? Segunda coisa, para ser ácido tem que começar com hidrogênio. Então vamos lá, ó. Ácido começa com hidrogênio, você vai sempre brincar de parzinho. Parzinho, ó. H1, H1. Então você fez um parzinho de H1, H1 nos dois primeiros. Formou o parzinho? Troca. Troca para quem, professor? Você troca pro H2, H2. Pô, formei outro parzinho, 2 com 2 aqui, ó. Troca. H3, H3. E aí eu tenho par de H1, par de H2, par de H3. Combinado? Isso aqui tá mais bonitinho, tá ficando fofo. Para ser um oxiácido precisa de oxigênio. E aí a única coisa que falta você lembrar, filho, é que o quê? É que no caso o pessoal costuma zoar que São Paulo entra de 4, certo? Então você vem com o S e o P aqui, São Paulo, ó, S e o P eles ganham 4 e todo o resto com 3. Então O3, só o SP com 4. E aí você montou os ácidos padrão. Levando um leve receio, ó, junto aqui ao do cloro, eu tenho 2 caras que acompanham. Professor, por que ele não está aqui? Porque senão não cabe na regrinha para você lembrar. Só que você vai lembrar que junto com o cloro tem mais 2 caras na família dele que são importantes, que é o bromo e o iodo, o Br e o I. E tudo que acontece com o cloro acontece com o Br e com o I. Então se o cloro é o HClO3, o bromo é o HBrO3 e o iodo é o HiO3, ó. H1iO3, H1BrO3. Então eles também fazem parte dos ácidos padrão. Esses são os ácidos padrão, esses são os caras que tem o final ico. Bora fazer exemplo? Vamos ver se tá fácil mesmo? Vamos ver. Ó, primeiro, HNO3. HNO3, ele é o ácido. Nitrogênio ganha ico nitrogenico? Não, beleza? Não. Vamos cortar um pouquinho antes. Vamos cortar no Ni. Então eu tenho o ácido nítrico. Ácido nítrico. O segundo ali, ó, HClO3. Muita gente nessa hora fala, professor, ácido clorídrico. Clorídrico é o HCl, sem oxigênio, certo? Aqui você bota o ico só, sem o hidre, sem o hidr, certo? Então só o ico é o ácido clórico. Ai, professor, eu tenho problema de acento, eu falo clorico. Então você precisa melhorar um pouquinho isso aí, cara, beleza? Então ácido clórico, não clorico, beleza? Mas só de você saber que é parecido com isso já tá de bom tamanho. E aí continua, galera. Eu tenho o ácido com carbono, carbônico. O ácido com S, esse é importante se lembrar.
H2SO4. Professor, esse é o enxofre, lembrei. É o ácido enxofrico? Não, lembra do sulfuro. Ácido sulfúrico. Sulfúrico. E por último, que eu quero que você lembre, é o H3PO4. Ele é o ácido. Lembra quem que é o P? P de fósforo. Lembra que fósforo no latim é escrito com pH. Então esse é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Então, nítrico, clórico, carbônico, sulfúrico, fosfórico. Para quem não lembra o B, ele é o boro, B-O-R-O, boro. Então ele é o ácido bórico. E aqui do lado, bromo, ácido brômico e ácido iódico, beleza? Então galera, esses são os ácidos padrão. Então apareceu eles, você tem que saber de quem está falando, você tem que saber que eles se encaixam aqui. Por quê? Por esse motivo que eu vou te mostrar agora, que esses ácidos padrão, eles podem ter uma variação de número de oxigênio. Como assim, professor? Presta atenção numa coisinha, o HClO3 é o ácido clórico. Mas o HClO2, por exemplo, não é mais o ácido clórico. Por quê, professor? Porque um oxigênio a menos faz toda a diferença. Então ele não pode ser mais o ácido clórico. Combinado? Então ele vai receber um novo nome e o novo nome a gente vai ver agora. E esta é a variação que pode acontecer. Então vem comigo, presta atenção, ó. Galera, a partir dos ácidos padrões, a lista padrão de ácidos, eu posso ganhar um oxigênio e ele vai mudar de nome. Eu posso perder um oxigênio em relação ali e ele vai mudar de nome. Ou eu posso perder 2 oxigênios e ele vai mudar de nome. A gente tem que saber. Mas primeiro, lembra de guardar os ácidos padrão, beleza? Se não guardar isso aqui, já não vai dar. Presta atenção, ó. Se eu olhar e como assim? Se eu comparar, eu perguntar para você, filho, qual que é o nome do HClO4? Não sei. Qual que é o nome do ácido padrão? Qual ácido padrão lembra o Cl? Ó, HClO3 era o ácido clórico que a gente viu, clórico. O que eu vou fazer? Eu vou comparar HClO3, HClO4. Qual é a diferença? Tem um oxigênio a mais. Quando tiver um oxigênio a mais, o que eu faço, filho? Eu venho na frente, coloco ácido e coloco um per. Então, se ele era o ácido clórico que terminava com ico, continua terminando com ico se ele ganhar um oxigênio. Só que o que acontece? Ele ganha um per na frente. Então, ele passa a ser de ácido clórico para ácido perclórico. E aí eu ganho o perzinho na frente aqui, porque ele tem um oxigênio a mais. Professor, que? Ó, O4, O3 em relação ao padrão, sempre comparação, mais um oxigênio, ganho per. Professor, dá outro exemplo. Se fosse HNO4, era o ácido nítrico, passa a ser o ácido pernítrico. Do iodo, HiO4, era o ácido iódico, passa a ser o ácido que só tem às vezes, ácido periódico. Ácido periódico, ácido perbrômico, se fosse o HBrO4, e por aí vai. Combinado? Isso você vai comparar e ver se tem um oxigênio a mais. Mas, Chiro, o que pode acontecer, cara? Pode acontecer de ter um oxigênio a menos. Eu olhei lá, em vez de o HClO3, era o HClO2. Não era nem com mais um e nem igual ao padrão. E aí você vai lembrar, sempre que ele descer, ele troca o final também. Beleza? Então aqui eu não tenho mais o per para colocar, eu troco só o final. Antes, por exemplo, o HClO3 era o ácido clórico. Agora ele vai ganhar um oso no final. Então o ácido clórico é o HClO3. O HClO2 que perdeu um passa a ser o ácido cloroso. Ácido cloroso. Ó, oso no finalzinho. Ácido cloroso. Professor, e os outros? HNO2, ácido nitroso. HBrO2, ácido bromoso. HiO2, ácido iodoso. E por aí vai. Perceba que é feio mesmo. Combinado? Por último, lindos, você pode olhar e ver que ele perdeu 2 oxigênios. Professor, perdeu em relação a quem? Em relação ao padrão. HClO, que lembra que quando não tem nada é 1, HClO1, padrão HClO3.
Ele tem menos 2 oxigênios em relação ao padrão. Oxigênios, hein? O H não vai mudar, o cloro não vai mudar, não se preocupa. Agora, diminuiu aqui 2, olha o nome como ele vai ficar. Eu mantenho o oso de quem perde. Quem perde ganha oso no final. Eu mantenho, mesmo sendo 2. Só que ele ganha uma coisinha na frente. Então ele é o ácido, não é per, cuidado. Hipo. Hipo com o final oso. Então se ele era o ácido clórico, ganhou 1, virou ácido perclórico. Perdeu 1, virou ácido cloroso. Perdeu mais 1, ou seja, perdeu 2, ele passa a ser o ácido, não esquece do ácido hipocloroso. Porque quem perde ganha o oso sempre lá no final. Então ele ganha o hipo de especial e o oso que já tinha por perder. Ácido hipocloroso. HNO, ácido hiponitroso. HBRO, ácido hipobromoso. HIO, ácido hipoiodoso. Aqui, do S, por exemplo, que eu não falei nenhum, era o ácido sulfúrico, virou o ácido, se ganhar um, persulfúrico, se perder um, ácido sulfuroso, e se for o H2SO2, porque daí ele não precisa ter 1, porque ele começa com 4, eu tenho o ácido hipossulfuroso. Do fósforo, ácido fosfórico, se perder um, ácido fosforoso, H3PO3, e se perder mais um e virar o H3PO2, ácido hipofosforoso. E aí a gente vai brincando. Combinado? Pode parecer bastante coisa e é, certo? Não vou negar para vocês, mas tudo isso aqui é treino, combinado? Tudo isso aqui é você treinar e mandar ver na hora dos exercícios. Fechou? Um beijo no seu coração, filho. Até a próxima. Fui!